Gente, voltando a falar aqui sobre o assunto de crianças abandonadas, né? Minha mãe, inclusive, foi uma criança praticamente que foi deixada pelos pais, ela e as duas irmãs, pelo pai, né? Enquanto minha avó tinha que trabalhar para sustentar a família, meu avô viajava aí pelo mundo com, como é que fala? Com relacionamentos extras conjugais, né? E aí, quando ele voltou para casa, voltou aos 36 anos, doente, muito doente, e veio a falecer com 38 anos de idade, né? Minha mãe e as irmãs dela já eram adolescentes, né? Entre 16, 17, 15 anos. Enfim, minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar, de ter o ensino médio completo, né? Por causa das dificuldades financeiras. E é porque, querendo ou não, essa situação toda atrapalha mesmo, né? A época dela foi uma época muito difícil. Eles falam que não tinham nem, tipo, caderno para ir para a escola, entendeu? Tamanha era a dificuldade. E também, nessa época, a minha avó, a minha bisavó, que era mãe da minha mãe, ela teve diabetes e naquela época ela perdeu as duas pernas. Então ela ficou em cima de uma cama enquanto minha avó ia trabalhar, minha mãe e as duas irmãs dela ficavam junto com essa vó dela com a metade das pernas. E ela disse que orava em cima da cama, né? Só que imagina o desespero que era ver aquela avó naquela situação sem poder fazer muita coisa. Então, essa história que minha mãe me contava me assustava muito, me deixava com o coração muito angustiado. Tanto é que minha mãe, acho que quando ela teve diagnóstico de diabetes, ela não conseguiu se tratar, porque acho que ela teve esse medo e ela não acreditou que ela pudesse se cuidar por causa da diabetes, né? Porque aquilo realmente assombrou ela. Mas enfim, qual foram as consequências da minha mãe ter crescido sem um pai, né? Foi uma consequência muito dura, com certeza. Ela se tornou uma pessoa muito carente, afetivamente e tal. Acho que também era difícil ela demonstrar amor por conta disso. E aí, ela era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que gostava muito de desenhar. Os desenhos dela eram, tipo assim, lindo. Mas às vezes, eu como criança, às vezes sentia minha mãe competindo comigo. Então, uma coisa natural de criança. Mas isso me trouxe muitos, sabe, problemas, assim, depois que minha mãe morreu, porque eu ficava pensando, ai meu Deus, será que eu pensei mal da minha mãe, entendeu? Porque minha mãe também estava tentando sobreviver, sabe? Então, o que eu aprendia na escola, ela não teve oportunidade de aprender, entendeu? E às vezes eu acho que eu fui injusta com a minha mãe, porque eu fui injusta com ela, porque ela morreu aos 40 anos e eu tinha 23, né? Porque eu nasci quando ela tinha 17 anos e quando ela completou 18, aí no outro dia ela completou 18. Ela sempre falou que eu era o presente de aniversário da vida dela. Mas enfim, a minha mãe, ela não teve muita oportunidade na vida, entendeu? Ela cresceu assim, sabe? Tipo, jogada. E eu acho que ela acertou na hora de ela se relacionar com meu pai. Graças a Deus, meu pai foi um homem responsável, que cuidou dela, sabe? Que deu toda a assistência para ela. Mas em contratempo, ela parou de estudar, ela não investiu na sua carreira, não foi trabalhar. E eu sinto que ela sempre quis isso para mim, entendeu? Quanto que ela pudesse, ela investiria isso em mim. Ela faria com que eu lutasse pelos meus sonhos, entendeu? Porque assim, minha mãe, ela veio de uma religião que não evita filhos, né? Então, nem tomar nenhum método contraceptivo para não engravidar. Então, o que eu acho muito bonito, apesar de tudo, apesar de eu ser uma pessoa que sempre me preveni, porém, não abortar, né? No caso de abortar, isso já não faria mais essa questão de se prevenir. É muito importante, até porque não é fácil colocar criança no mundo. E como eu cresci com 6 irmãos, eu sei que não é fácil. Não é todo mundo que tem essa maturidade. Hoje nós temos opções, né? Então, uma opção é talvez impedir que isso aconteça. Então, eu tive muitas dúvidas no meu coração, né? Mas a minha mãe, ela nunca me julgou, sabe? Entendeu? Mas a minha mãe foi muito julgada. Ah, colocou um montão de filhos no mundo, mas a minha mãe tirava de letra. Minha mãe tinha muito amor no coração para cuidar de todos os filhos.
entendeu? E é tão difícil reconhecer isso agora, sabe? Tipo assim, muito tempo depois, porque a gente é injusto mesmo, né? A gente não reconhece os valores que a gente recebeu, não reconhece o sacrifício que as outras pessoas teve, até porque, né, muitas vezes um filho é o motivo da gente viver, principalmente para quem tem depressão, gente, as pessoas vão entender isso. Tem gente que tem depressão e não consegue cuidar do filho, mas tem gente que se apega ao filho e aí tem mais força para sair da doença, para sair dos problemas. Esse foi o meu caso, gente, porque tendência para ter depressão não é culpa da pessoa, é um problema do organismo da pessoa que realmente afeta ela emocionalmente. E assim, né, hoje, graças a Deus, nós estamos falando mais desse assunto na internet, né? Mas eu acredito que a depressão ela tem uma origem lá no fundo da alma, sabe? Que passa de geração para geração, entendeu? Aquilo que veio de abalo emocional para minha mãe, que minha mãe passou muita coisa na minha gestação, inclusive em terapia, eu lembrei de tudo que eu passei dentro da barriga da minha mãe, a pressão que foi, as pessoas que agrediram a minha mãe, sabe, que machucaram minha mãe, que fizeram minha mãe sentir medo, toda essa tempestade que foi dentro do ventre, eu carrego. Então, a necessidade que eu tive de proteger a minha filha tinha uma origem, o ventre da minha mãe, entendeu? Então, sou uma mulher assim, muito protetora, e assim como a minha mãe também foi muito protetora, entendeu? E sempre quis me dar o melhor, me ensinar a ter autocuidado, entendeu? Porque ela se abandonou muito cedo, pensando nos filhos, ela acabou deixando de lado muitas coisas, né? Mas talvez porque minha mãe já sabia que ela não tinha muita saúde, porque ela sempre falou que ela ia morrer, entendeu? Que se ela morresse, a gente ia sentir muita falta dela. Enfim, né? Eu acho que de alguma forma ela sempre estava nos avisando já, né? Às vezes a gente como filho é ingrato e a gente não pensa que não vai acontecer, não. Vai demorar para acontecer. Mas o destino tá logo ali, gente. Isso é para todos nós. Então, é isso que eu tô falando, gente. Sabe? Vamos cuidar um dos outros, sabe? Vamos fazer o nosso trabalho social, que é amar a Deus acima de tudo e com certeza a nós mesmos e depois ao nosso próximo, mesmo que a gente não tenha recebido. O único papel que talvez a gente tenha aqui é esse, porque assim, às vezes a gente pensa só em nós mesmos, mas lá na frente a gente vai precisar de alguém. Entendeu? E essa pessoa vai dar um remorso na gente tão grande, a gente pensar, poxa, eu abandonei alguém. Então, é uma dor terrível. Toda vez que minha filha me abraça, minha filha diz que me ama, me chama de rainha, eu me lembro que eu perdi todas as oportunidades nessa vida de mostrar o quanto eu admirava minha mãe, entendeu? E assim, mas eu sei que o olhar ele fala. O olhar e o silêncio às vezes fala mais do que tudo. Mas a minha filha tem a oportunidade de me falar. Não tem uma vez que minha filha não me fale sobre essas coisas que eu não chore, entendeu? Porque eu não sou uma mãe perfeita, mas ela me chamando de rainha, falando o quanto me ama e o quanto ela me abraça, o quanto ela sente a minha falta, isso pra mim não tem preço. E eu acho que minha mãe não ouviu isso da minha boca, mas espero que ela tenha sentido, sabe? Espero que ela tenha percebido o quanto eu amava ela de alguma forma e o quanto eu tava sofrendo com tudo aquilo que estava acontecendo com ela, mas eu não tinha palavra, sabe? Não saía. A dor era tanto que eu não conseguia me expressar, entendeu? Eu queria salvar minha mãe de todo jeito. Inclusive uma amiga falou pra mim um dia que nossos filhos amam ver a gente sorrindo. E isso fez muito sentido pra mim, entendeu? Eu entendi que eu preciso sorrir pra minha filha se sentir feliz. Então, talvez era isso, a ausência de sorriso da minha mãe me fez ficar muito preocupada com ela, entendeu? E eu não queria transmitir isso. Mas, enfim, gente, a gente sabe que a morte também é um descanso. Às vezes, as dores dessa vida não se compara com a glória do céu. Então, eu entendo isso, que o galardão da minha mãe era o céu mesmo. E que eu não podia fazer nada para evitar, que aquela era a vontade de Deus. Por mais que para mim não foi aceitável, mas é isso. Eu acho que quando eu morrer, eu quero que as pessoas pensem da mesma forma, que foi a vontade de Deus. E é isso.